vim aqui hoje para poder falar da fermentação natural. Isso mesmo, eu criei uma série de vídeos onde eu vou te ensinar a fazer os pães com fermentação natural dentro da cozinha da tua casa. Assim como eu estou na minha cozinha, eu quero que você também possa, dentro da sua cozinha, estar utilizando os equipamentos que você tem, estar utilizando o forno que você tem e estar tirando esses pães incríveis que são feitos a partir da fermentação natural. E eu estou aqui hoje para esclarecer para você como que funciona e o porquê, como que funciona a fermentação, o que que é fermentação natural, quais os benefícios de estar utilizando a fermentação natural nas preparações das nossas massas, da onde surgiu, tudo isso eu vou falar aqui hoje um pouquinho para você. Então, eu peço para você uma coisa, eu criei uma série desse vídeo, peço que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, quais são as suas dúvidas em relação, ou pelo menos comente aí, valeu, isso vai nos ajudar no engajamento, vai ajudar com que os próximos vídeos cheguem para você, que esse vídeo também possa atingir outras pessoas que possam estar interessadas nesse assunto. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de nos seguir. Ó, eu tô aqui com um fermento que eu acabei de alimentar, tá bom? Esse aqui é o fermento que estava sem alimentação, tá bom? Que eu utilizei uns dias atrás. E eu preciso estar alimentando esse fermento diariamente para que ele não morra. Eu já fiz alguns testes. É possível eu ficar alguns dias sem estar alimentando o nosso fermento para que, e depois de uns 2, 3, 4, 5 dias até eu já fiquei sem alimentar o fermento e voltei a alimentar ele novamente e o fermento funciona, fica bom da mesma maneira, tá bom? O que é a alimentação do fermento? Todos os dias eu preciso dar comida para ele. Eles simplesmente são fungos, são bactérias, são leveduras, fungos que se alimentam de todo o açúcar presente ali, no caso na farinha ou na água, e se alimenta de nutrientes da água, de nutrientes da farinha, e assim eu formo uma colônia, eu mantenho viva essa colônia aqui dentro desse fermento, para que esse fermento possa trazer levedura para o pão que a gente faz. Tá? Nosso pão ter leveza para ele poder crescer, precisa do fermento, da fermentação biológica, e esse fermentinho aqui que vai fazer isso. Tá? E para manter esse fermento vivo, eu preciso cultivá-lo diariamente, porque ele é diferente desse fermento que a gente compra industrializado. Né? Esse fermento foi feito a partir de uva passas, né? A mistura de um caldo de uva passas com água, que ficou um dia aí nesse molho, e depois desse tempo eu peguei esse caldo, misturei com farinha, esperei mais 24 horas, e no dia seguinte eu comecei o cultivo desses fungos, né? Onde eu pegava uma parte desse fermento, a mesma quantidade de farinha e a metade de água, e assim fui fazendo isso diariamente até que a minha massa, esse fermento, dobre, triplique, quadriplique de volume em 4 horas. Quando ele começa a fazer isso, ele já está pronto para uso. Normalmente leva de 5 a 7 dias. Eu já consegui com 5 dias estar utilizando. Em 4 dias, uma vez, o fermento já estava dobrando de volume. Né? Mas o tempo, em média, leva até 6 dias aí para ele começar a dobrar de volume. Dobrou de volume, o fermento está pronto para ser utilizado. E assim eu faço todos os dias. Eu tiro uma parte para fazer uma massa, a outra parte eu alimento, para que eu sempre tenha fermento e assim nunca fico sem fermento. Bom, quais são os mitos da fermentação natural? Muitas pessoas acham que fazer pães com fermentação natural dá muito trabalho. Exatamente por esse cultivo que a gente tem, que ficar lá alimentando o fermento sempre, e uma massa com fermentação natural ela é mais longa. Isso é verdade. Tá? Agora, na questão de dar trabalho ou não dar trabalho, isso é muito relativo, depende muito do ponto de vista com que você vê. Né? Uma massa com fermentação natural, ela pode ser um pão feito sem pouca sova, não precisa ficar sovando muito. Você vai, através de dobras e tempos de descanso, você consegue desenvolver essa massa para que ela cresça e tenha uma textura muito boa no pão, diferente dos pães feitos instantaneamente. E foi isso que levou quase que à extinção do uso dos pães de fermentação natural, exatamente por esse trabalho, entre aspas, e onde foi se desenvolvendo os processos mais modernos, e essa tecnologia mais antiga
da história acabou ficando um pouquinho de lado, mas nunca esquecidas. Né? Muitas pessoas ainda sempre fizeram pães de fermentação natural, continuavam fazendo, e muitos países também, só que acabou perdendo espaços para a panificação moderna, porque um dia nós estamos numa era tão corrida, de tanta velocidade, e ganha aquilo que é mais rápido. Acaba ganhando no dia a dia aquilo que é mais rápido. Daí se desenvolveu os fermentos biológicos industrializados, que eles, a partir desse fermento, deixaram ele pronto para ele funcionar mais rápido. Todo o processo industrializado, para ele funcionar mais rápido, assim, a massa consiga responder de forma mais acelerada e eu consiga fazer pães de forma mais acelerada. Essa é a panificação moderna. Em contrapartida, eu não tenho mais pães tão saborosos e com tanta qualidade em relação a um pão artesanal, a um pão feito de fermentação natural. Esses pães modernos, feitos dos processos modernos de panificação, acabam perdendo nesse sentido de sabor, de valor nutricional, de digestibilidade, acaba perdendo para a panificação natural. E tem crescido muito no mundo inteiro a volta para fazer pães como feito como antigamente, porque as pessoas procuram alimentos mais saudáveis, procuram alimentos mais natural para poder comer, e o pão de fermentação natural nos proporciona isso. Eu descrevi aqui algumas vantagens da fermentação natural, né, que eu vou estar falando para você nesse vídeo. Então, daí o que talvez você tenha tanto escutado falar ultimamente nessa parte de fermentação natural, de pães feitos com fermentação natural. Né? Uma coisa que pessoas aí mais ou menos da minha idade lembra que nossas tias, nossos pais, nossos avós faziam. Algumas regiões do Brasil, no sul, por exemplo, é normal, faz parte da cultura deles ainda consumir esses pães. As pessoas ainda fazem muitos pães dentro de casa, porque o sul, né, tem muita influência europeia ainda, apesar que nós fomos colonizados por europeus, por portugueses, mas muitos de nós acabou se distanciando de muito da cultura na Europa e de outros países. Mas essa cultura ainda permanece muito forte na região sul do nosso país. Então lá ainda é normal, ainda é muito comum as pessoas fazerem pão. Mas, de um tempo para cá, todas as pessoas de outras regiões, até que já tinham perdido esse costume, têm buscado voltar, aprender a fazer pães como antigamente. E muitos não sabem fazer. Diferente, né? Que talvez você more no sul, isso já deve ser comum para você, deve ser normal, de repente, para você fazer pão dentro de casa. Mas em muitas regiões do nosso país não é. Né? Não é comum fazer pães porque as pessoas perderam esse hábito com o longo do tempo e agora estão tentando resgatar isso novamente. A pão com fermentação natural cresceu muito na Europa nos últimos anos. Isso se perdeu também na Europa, mas tem crescido com total força, já dominou praticamente toda a Europa. A fermentação natural é muito comum, você encontra grandes padarias e agora tem vindo para o nosso país. Eu fui escolhido como um representante do Estado para poder ser um multiplicador dessa tecnologia antiga, uma das primeiras tecnologias do pão, para poder ser um disseminador desse conhecimento no meu estado do Rio de Janeiro e também em todo o país. Fiz um treinamento, fiz uma especialização europeia durante uns 15 dias e lá eu aprendi a fazer um fermento muito bacana, que é esse aqui que eu faço para vocês, que ele pode até ser diferente de muitas receitas de fermento que você vê na internet. Ele tem um cultivo diferente, dá um sabor, dá uma textura diferenciada para o pão em relação a muitos outros fermentos, mas também é um fermento natural. Existem várias receitas e várias maneiras de você chegar a um fermento natural e eu vou te passar essa que eu aprendi, que eu me apaixonei por ela e eu quero compartilhar isso com você. Eu achava que fazer pães com fermentação natural era um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito difícil, muito complicada, mas depois você vê que não é assim. Tá? É muito tranquilo, é muito fácil. A partir do momento que você entende todo o processo, que você descobre aí como é que funciona e que eu vou tentar passar aqui para você. Vou tentar não, eu vou passar para você como é que funciona todo esse processo e você vai ver que é muito bacana e muito gostoso fazer pães. De repente você quer fazer por hobby, normalmente, né, quer fazer por hobby porque gosta, quer fazer pães
saudáveis para sua casa, para sua família, poder acordar de manhã com aquele cheirinho de pão, isso não tem preço. Eu chego até a me recordar de quando eu era criança, que meu pai pegou, nós tínhamos costume de ir para a casa dos nossos, da nossa tia, e eu lembro numa dessas viagens que a gente chegou lá, eu lembro até o dia, era um sábado, o dia que meu pai parava ao meio-dia de trabalhar, meu pai tinha um caminhão, a gente botava toda a família em cima do caminhão e a gente ia para a casa da nossa tia, que ficava numa cidade vizinha. Minha tia morava num sítio, morava numa roça, e eu nunca vou esquecer disso, eu era bem criança. E nós chegamos lá num sábado à tarde frio, região serrana do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, em Itaipava, e ela morava lá num sítio, e bem frio, bem chuvoso, pé de pão, né? Pé de bolinho de chuva, pé dessas coisas. Nós chegamos no sítio da minha tia e ela estava tirando do forno um pão caseiro, feito de fermentação natural. Eu nunca vou esquecer do cheiro, do gosto e do paladar daquele pão que a minha tia fazia. E foi isso, eu acredito que foi o meu despertar para a área da panificação. Por conta, desde pequenininho eu já comecei a fazer pães dentro de casa, ajudando a minha mãe, e já fazia pães dentro de casa. Me apaixonei pelo processo, me apaixonei pelo cheiro, me apaixonei pelo sabor, e estou aqui disposto a compartilhar com você essa tecnologia. Só que eu não utilizava essa parte de fermentação natural. Isso eu vim aprender muito tempo depois, até porque não faz parte da cultura do nosso estado, né, do Rio de Janeiro. Nós não temos esse costume de estar fazendo pães de fermentação natural dentro de casa, né? Como eu falei para vocês devem saber, isso é mais um costume em relação ao povo do Sul, né? Faz bastante essas coisas. Tá? Então, o pão de fermentação natural, por que a gente utiliza a fermentação natural? O que é o fermento natural? O fermento natural são leveduras, fungos cultivadas a partir da farinha de algum outro ingrediente que eu utilizei aqui, vou estar falando para você. A gente cultiva essa colônia de micro-organismos para que isso possa estar resultando num fermento para a gente. Mas nunca um fermento vai ser igual. Eu tive essa especialização europeia, com um chefe europeu muito bacana, tá bom? Mas não significa que o meu fermento vai ser idêntico ao dele. Por quê? Isso vai variar de região para região, do ingrediente utilizado, da temperatura, do ambiente e tudo mais, né? Então, o que contribui muito para a fermentação natural? São os micro-organismos do ambiente, né? Os micro-organismos da tua cidade, do lugar que você mora, tudo isso vai estar aqui dentro, não tem jeito. Isso vai favorecer para que você tenha um fermento diferenciado, né? Como eu já disse até mesmo em outros vídeos, estava falando do Tia, a questão do pão de São Francisco, na Califórnia, que lá tem um fermento de mais de 100 anos, a padaria mais de 100 anos, essa padaria muito famosa, chega a ser até ser um ponto turístico para quem vai para a Califórnia, ir nessa padaria, comprar um pãozinho de lá, porque o fermento que é feito lá não tem em nenhum outro lugar do planeta. Já tentaram pegar o fermento de lá e levar para outras regiões e não teve o mesmo resultado. Por quê? Porque o clima de São Francisco é único, as bactérias de São Francisco são únicas, elas são estrelas, né? Afinal de contas, São Francisco, Califórnia, é a terra do cinema. Brincadeirinha, não é nada disso não. Mas, assim, lá é um clima típico somente daquele lugar. Então, por isso que aquele fermento tem aquele resultado lá, né? Se você pode pesquisar aí no YouTube sobre esse fermento de São Francisco, que você vai ver a história dessa padaria lá, muito visitada. Uma coisa interessante, gente, que você vai ver, até mesmo se você pesquisar no YouTube, em relação desse fermento, é o cheiro dos fermentos naturais. Geralmente eles têm um cheiro, chega até a ser um pouquinho típico de fermentação natural, mas para quem não está acostumado pode ser um pouquinho desagradável. Esse fermento não dá isso, porque a forma com que eu cultivo ele não é aquele fermento que vai dar aquele cheirinho ruim. O máximo que eu vou ter aqui da fermentação alcoólica, um cheiro de álcool, mas nunca aquele cheiro desagradável que alguns fermentos costumam ter, né? Tem alguns fermentos que são cultivados que você mistura água com farinha, deixa ela 7, 14 dias, depois passa a mexer com aquilo, né? Então, esse não tem, ele não é assim. Funciona muito bem, ele dá um aroma muito suave, muito agradável dentro da massa por causa da forma com que a gente alimenta esse fermento, né? Então, ele vai ter mais um sabor, um aroma de iogurte na sua massa, da forma com que eu cultivo esse fermento, tá bom? Então, por que a gente utiliza a fermentação natural?
Todo pão feito com fermentação natural, somente com fermentação natural, ele é de longa fermentação. Longa fermentação, isso faz com que ele tenha maior digestibilidade, você consegue, ele é melhor por isso, ele consegue degradar melhor o amido durante esse tempo de longa fermentação e acaba tornando o pão, para quem está evitando o glúten, acaba tornando-se um pão melhor. Não significa que ele elimina o glúten da massa, não se trata disso. Não é isso. Até porque se você é celíaco, tem problemas com glúten, não pode comer um pão feito de farinha branca, que mesmo sendo de fermentação natural, ele vai estar lotado de glúten. Né? O glúten é uma proteína da farinha de trigo, que em contato com a água, é o glúten que é responsável pela formação de uma rede aonde vai prender todo o gás carbônico produzido pela fermentação. Todos esses micro-organismos presentes aqui que a gente está cultivando aqui, qual é a função dele? Eles respirarem e fazer a fermentação aqui dentro, e respirarem aqui dentro, e na respiração eles liberam o gás carbônico. O gás carbônico fica preso dentro da rede de glúten, que são alvéolos. Quanto mais eu formo o glúten, melhor uma rede de glúten eu vou ter, mais alvéolos eu vou formar, mais alvéolos vai ficar retido ali dentro, e assim eu vou ter um pão mais desenvolvido, um pão mais levinho, e daí por diante. Então, por isso a importância do glúten na massa. Quando eu vou fazer uma massa sem glúten, eu tenho que utilizar outros ingredientes para que possa estar formando essa rede de glúten que outras farinhas não têm, apenas na farinha de trigo. Tá bom? Então, é muito importante essa parte da longa fermentação. Então, acaba sendo um pão de maior digestibilidade. E também maior valor nutricional, porque pelo tempo que fica o pão descansando, fermentando, isso faz com que certos nutrientes presentes na farinha que a gente não conseguiria consumir já no método tradicional, no método moderno de fazer pão, aquele pão rápido. Então, a fermentação natural seria como que você consegue se liberar para que o nosso organismo conseguisse consumir nutrientes já presentes na nossa massa. Então, é um pão muito mais nutritivo, é um pão de maior digestibilidade, é um pão muito mais saboroso, tá? Em contrapartida, é também um pão mais denso, costuma ser uma casca mais crocante, uma casca mais durinha e macio por dentro. Mas o sabor é incomparável. Então, essa é a importância da gente estar utilizando o fermento natural. Tá? O fermento natural nada mais é do que micro-organismos já presentes no nosso sistema. Eu inicio o meu fermento com o suco de uma uva passa, né? Eu deixo lá, como eu falei para vocês, eu deixo lá a uva passa de molho, numa água. Se eu quiser colocar um pouquinho de farinha integral, farinha de centeio, vai ajudar a ativar mais rápido a minha massa, deixa ali 24 horas, e a partir de 24 horas eu começo a fazer o meu fermento, como se estivesse preparando uma massa, normalmente com esse caldo dessas passas que estavam de molho com a farinha. Misturo, faço a minha massinha e todos os dias eu repito esse processo. Pego a mesma parte de farinha com a mesma parte de fermento com a metade de água para a minha massa sólida. Para a massa líquida, eu pego a mesma parte de fermento, a mesma parte de farinha, a mesma parte de água. Observando que, se eu começo com 100 gramas de farinha, eu vou ter 100 gramas de farinha, 100 gramas de água, 100 gramas de fermento, 100 gramas de farinha, 200 gramas, mais 50 gramas, 250 gramas. No dia seguinte, vou ter 250 gramas de massa. Se eu alimentar 250 gramas de massa, vou ter que colocar 250 gramas de farinha, 125 gramas de água. Aí vai me dar meio quilo, 650 gramas. O meu fermento só vai crescendo. Você não precisa fazer isso. Você pode descartar uma parte dele e alimentar só 100 gramas por dia. Todo dia eu pego 100 gramas do fermento, 100 gramas de farinha, 50 de água e alimento isso por 6 dias até ele dobrar de volume. Porque senão o seu fermento vai crescer toda a vida, vai virar um fermentão e depois você não vai ter como usá-lo. Agora, se você vai fazer um monte de pão, não tem problema algum. Você pode estar cultivando esse fermento, ele vai crescendo, para quando chegar no final do processo vai ter 2, 3 quilos de fermento aí pronto para você poder estar utilizando. Tá? Mas assim, você vai perder bem menos material se você desde já só cultivar 100 gramas de trigo por dia. Igual eu estou fazendo aqui, pouquinha coisa, eu vou fazer pouquinha massa, apenas para demonstrar para você. Mas caso você tenha uma padaria que precisa produzir muitos pães, se você vai fazer pães para vender para sua vizinhança, você pode muito bem cultivar uma quantidade maior de fermento para que você possa estar fazendo a sua produção. Então isso aí vai depender do projeto que você tem. O que eu quero? Produzir pão para casa? Eu quero produzir pães para vender
em algum comércio para poder vender para a vizinhança, aí eu preciso cultivar mais fermento. E sempre lembrando, não posso consumir o meu fermento todo, porque o fermento leva uma semana para ficar pronto. Então sempre tem que deixar uma raizinha dele aqui, ó, para que eu possa estar dobrando esse fermento diariamente, para que eu nunca fique sem fermento. Tá bom? Então, eu peço para você uma coisa, eu criei uma série desse vídeo, então, dependendo do canal que você tiver no YouTube ou alguma outra rede social, peço que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, quais são as suas dúvidas em relação, ou pelo menos comente aí, valeu, isso vai nos ajudar no engajamento, isso vai ajudar com que os próximos vídeos cheguem para você, que esse vídeo também possa atingir outras pessoas que possam estar interessados nesse assunto. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de nos seguir, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.